Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso módulo 2. Se no módulo anterior a gente construiu os tijolos da vida, agora a gente vai entender como se liga a energia em toda essa estrutura. Olha, a nossa meta aqui não é ficar decorando um monte de nome de enzima de jeito nenhum. O objetivo é entender a lógica por trás de como a energia flui. Juntos, a gente vai montar um mapa mental do metabolismo que realmente faça sentido e que fique gravado de vez. Bom, este aqui é o nosso roteiro, o nosso plano de voo. A gente começa com uma visão geral, o panorama completo. Depois vamos seguir a jornada da glicose passo a passo. Glicólise, ciclo de Krebs e, por fim, a cadeia respiratória. Lá no final, a gente vai conectar tudo isso e, o mais importante, vamos direto nos erros clássicos de prova para garantir que ninguém mais caia nessas armadilhas. Certo. Então tudo começa com a ideia central. Pensem no metabolismo como se fosse o departamento de gestão de energia da célula. É ele que administra tudo, sabe? Decide o que vai ser gasto agora, o que vai ser guardado para depois e onde investir para manter a máquina toda funcionando perfeitamente. É a nossa usina de força interna. Vamos para a pergunta fundamental. O que é metabolismo e por que ele é tão essencial para o ATP? Pensem aí por um instante. A resposta está na essência da vida. De um jeito bem direto, metabolismo é o conjunto de reações que transformam o que a gente come em duas coisas principais: energia, na forma de ATP, e os blocos de construção que nosso corpo precisa para crescer e se reparar. E o ponto-chave é este aqui. Sem esse fluxo constante de ATP que o metabolismo gera, nada, absolutamente nada acontece na célula. Desde a contração de um músculo até a transmissão de um pensamento, tudo tem um custo de energia. E o metabolismo é o processo que paga essa conta, a cada segundo. Agora, uma coisa muito interessante é como o metabolismo se divide em duas frentes que são opostas. De um lado, a gente tem o catabolismo. Pensem nele como a via de demolição. Ele quebra moléculas grandes, tipo a glicose, para liberar energia e gerar ATP. Do outro lado, tem o anabolismo, que é a via de construção. Ele usa o ATP para construir as moléculas que a célula precisa, como proteínas, por exemplo. Em prova, é muito comum tentarem confundir esses dois. Então, para fixar, cata, de catabolismo, quebra, ana, de anabolismo, constrói. Muito bem, com essa base já estabelecida, vamos para o primeiro passo de verdade na quebra da glicose, a glicólise. Ela é a porta de entrada, sabe? A via metabólica mais antiga, mais universal que existe. É sempre por aqui que a extração de energia vai começar. E aqui vem uma pergunta dupla que é essencial para o nosso mapa mental. Onde a glicólise ocorre e ela precisa de oxigênio? Pensem um pouco. A resposta direta é: a glicólise acontece no citosol. E o ponto-chave, ela é anaeróbica, ou seja, não depende de oxigênio para acontecer. Isso aqui é brilhante do ponto de vista evolutivo. Pelo fato de acontecer num citosol, solta ali no citoplasma, e por não precisar de oxigênio, a glicólise é a forma mais básica, mais fundamental de se conseguir energia. Ela já existia muito antes das mitocôndrias ou de uma atmosfera como a nossa. E é por isso que praticamente todo ser vivo na Terra utiliza essa via. Então, qual é a grande sacada? O objetivo principal da glicólise não é gerar um monte de ATP. A produção dela é bem modesta. A função de verdade dela é pegar uma molécula de glicose, que é grande, quebrar em duas menores, chamadas de piruvato, e nesse processo capturar um pouquinho de energia, como ATP, e uns elétrons de alta energia no NADH. Basicamente, ela só prepara o combustível para a verdadeira usina de força que vem depois. E aqui está a conexão clínica que sempre aparece em prova. A hemácia madura, para ter mais espaço para a hemoglobina, ela joga fora o núcleo e as mitocôndrias. Qual a consequência disso? Ela passa a depender 100% da glicose para sobreviver. Se tiver qualquer defeito numa enzima da glicose, a hemácia não produz ATP, a membrana dela falha e ela acaba sendo destruída, o que causa uma anemia hemolítica. É a bioquímica pura explicando a clínica. Ok, vamos avançar. Aquele piruvato que saiu da glicólise, agora ele entra na mitocôndria. Bem-vindos ao ciclo de Krebs, a grande encruzilhada do metabolismo. E aqui, muita atenção. O erro mais comum é pensar nele como um grande produtor de ATP. Não é. Pensem nele como a etapa que prepara a carga para a fase final. De novo, as palavras-chave são localização e função. Onde o ciclo de Krebs ocorre e qual é a sua principal função? Pensem na jornada do piruvato. A resposta é direta. Ele acontece bem no centro da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial. E a sua função principal não é gerar ATP, mas sim gerar o que a gente chama de poder redutor, que são as moléculas de NADH e FADH2. Funciona assim.
O piruvato entra na mitocôndria, vira acetil-CoA e isso alimenta o ciclo. Imaginem o ciclo de Krebs como uma grande roda d'água. O acetil-CoA faz essa roda girar. E a cada volta, a roda enche vários caminhões, que são o NADH e o FADH2, com elétrons de altíssima energia. A produção direta de ATP aqui é mínima, quase nada. Só uma molécula de GTP, que é um equivalente. O verdadeiro ouro aqui são os elétrons. E aqui está uma das armadilhas mais clássicas que existem em provas. É fundamental fixar essa lógica na cabeça. O ciclo de Krebs não é a usina, ele é a refinaria. Ele prepara o combustível de alta performance, que são os elétrons no NADH, que vai ser usado pela usina na próxima etapa. Então, para fixar de uma vez por todas, ciclo de Krebs acontece na matriz, e a função dele é carregar os caminhões de elétrons. Lembrem-se, é a fábrica de preparação, não a usina de energia final. Agora sim, chegamos no grande finale, na etapa que justifica todo o trabalho anterior. Aqueles caminhões cheios de elétrons, o NHD e o FHDH2, eles chegam agora na cadeia respiratória, a verdadeira usina de força da célula, onde a grande festa da produção de ATP vai acontecer. O que acontece aqui? Bom, o nome técnico é fosforilação oxidativa. E onde? Na membrana interna da mitocôndria. E como funciona? O NADH e o FADH2 descarregam seus elétrons de alta energia. Esses elétrons passam por uma série de proteínas como se fosse uma corrente elétrica. Essa energia é usada para bombear prótons para fora da matriz, criando tipo uma represa, sabe? E a volta desses prótons por uma turbina molecular, a ATP sintase, é o que gera uma quantidade enorme de ATP. E qual o resultado disso tudo? É aqui que a mágica acontece. Comparem só, a glicólise nos deu só 2 ATPs. Já a fosforilação oxidativa pode gerar cerca de 32 moléculas de ATP. A diferença de eficiência é brutal. É de longe o grande prêmio de todo esse processo. E aí vem a pergunta, mas por que a gente respira oxigênio? Para isso, exatamente para isso. No final da cadeia, os elétrons precisam ir para algum lugar, senão a fila para. O oxigênio é o lixeiro que recolhe esses elétrons, formando água. Sem oxigênio, a esteira de elétrons trava, a represa de prótons não se forma e a produção de ATP simplesmente despenca. É por isso que a falta de oxigênio é fatal tão rápido. Ok, a gente viu as 3 etapas separadas. Agora, o passo mais importante, juntar todas as peças e ver o sistema funcionando como um todo, de forma integrada. Esse é o pulo do gato. Este quadro aqui, pessoal, resume tudo. É o mapa da amina. Glicólise lá no citosol, não precisa de oxigênio, produzindo pouco ATP e o piruvato. Ciclo de Krebs, na matriz, depende indiretamente do oxigênio e o foco dele é produzir os carregadores de elétrons. E, finalmente, a cadeia respiratória, na membrana interna, totalmente dependente de oxigênio, sendo a grande campeã de produção de ATP. Fica claro por que só a glicólise não é suficiente e qual etapa tem o maior rendimento. E o que acontece quando falta oxigênio, como num exercício muito intenso? Bom, a cadeia respiratória para. O piruvato não consegue mais entrar na mitocôndria e acaba sendo convertido em lactato. Mas por quê? Esse processo, a fermentação lática, tem uma função crucial, reciclar o NADH em NAD+, para que a glicólise possa continuar funcionando e gerando aquele pinguinho de ATP que mantém a célula viva por mais um tempo. É um plano de emergência. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos transformar esse conhecimento em desempenho. E a melhor maneira de fazer isso é conhecer as armadilhas, os erros mais comuns que as bancas usam para testar se o entendimento da lógica do metabolismo está mesmo afiado. Estes são os 3 erros fatais que precisam ser evitados a todo custo. Primeiro, a localização. Não pode confundir. Glicólise é no citosol, Krebs na matriz, cadeia respiratória na membrana interna. É uma jornada para dentro da mitocôndria. Segundo, o produtor de ATP. Lembrem-se que o grande campeão, mas de muito longe, é a cadeia respiratória, não o ciclo de Krebs. E terceiro, a universalidade. Não se pode esquecer que a glicólise acontece em todas as células, inclusive naquelas que nem têm mitocôndrias, como as hemácias. Entender a lógica por trás desses 3 pontos é o antídoto definitivo contra as pegadinhas. Lembrem-se sempre, metabolismo é lógica, não é decoreba. Com essa base sólida, os próximos módulos vão ficar muito mais fáceis. Vamos em frente.